Fala pessoal, vamos para a nossa aula na prática. Recapitulando rapidinho o diagrama de ligação da nossa rede. O sinal da internet vem pela operadora, tá? Ele chega na nossa casa através de um cabo de fibra ótica, ou um cabo ADSL, cabo telefônico, cabo de rede. Na aula 5 nós vamos aprender muito sobre esses cabos, tá? Se você já tem algum conhecimento, quiser saber um pouco mais, pode ir direto para lá, que lá a gente vai detalhar cada uma dessas especificações. Aqui nesse diagrama de ligação, nós temos o modem que recebe esse sinal. Esse modem ele recebe o sinal na porta WAN, na porta internet, ou também pode estar sinalizada com uma arroba, a gente comentou. Então é muito importante vocês verificarem esses passos no seu equipamento físico. Ele tem que estar ligado à energia, como eu mostrei nesse slide ali, nessa conexão, ver se está muito bem encaixado lá, se o cabo está ligado na tomada, né, se a fontezinha está ligada na tomada, se as luzes estão acesas. E se o cabo de internet que vem o seu sinal da rua ou que sai da sua caixinha lá está ligado na porta WAN, internet ou arroba. Uma dessas informações vai estar descrito ali. O cabo estando ligado ali, chances são que a sua internet funcione sem problemas nenhum, ok? Tendo algum problema, ou precisando fazer uma nova configuração, nós vamos ver agora, tá joia? Para isso, a gente vai acessar o nosso navegador. Para acessar o roteador, a gente precisa descobrir o endereço IP. Aqui tem as informações pelo celular, a gente vai fazer primeiro pelo computador. Nessa tela do computador, a gente já está usando um desses navegadores, um desses aplicativos de navegação, que é o Google Chrome. Eu deixei o link na última aula sobre a história dos navegadores web para você terem um pouco mais de conhecimento. Lembra, conhecimento é muito importante. Para acessar o roteador, precisa fazer a conexão com ele. No caso, aqui próximo ao ícone do relógio, né, aqui eu estou utilizando o Windows 11, mas o Windows 10 é a mesma coisa, e no Windows 7 muda um pouquinho a tela, mas os ícones são muito parecidos. Então aqui no Windows 11, eu clicando aqui, eu tenho essa informação aqui, ó, que vai nos mostrar, juntou todas ali, ele vai nos mostrar que eu estou conectado à internet sem fio, ao íconezinho, internet sem fio. Clicando nela, eu desativo a conexão, e se eu clicar novamente, eu reativo a conexão. Para fazer uma alteração, fazer uma configuração, eu tenho essa setinha para o lado, clicando ali, ele abre a lista, tá vendo? Igual está na foto lá, mostrando que eu já estou conectado. Aqui são todas as redes que estão ao meu alcance, ao alcance do meu computador. Se fosse uma conexão cabeada, o ícone ia estar aquela televisãozinha, igual está mostrando aqui no meio, mostrando o cabo conectado, tá joia? Aqui eu vou acessar mais informações da rede Wi-Fi. Nessa tela de mais informações que abre, ela tem no Windows 11, eles juntaram todas essas telas por grupos, né? Então você tem um grupo de rede internet, onde mostra a conexão Wi-Fi, você tem o grupo que mostra personalização, que mostra aplicativos, tá? Então aqui eu venho para essa tela de rede e internet na parte do Wi-Fi, que é a minha conexão, e clico aqui em propriedades da rede, vai estar com o nome da rede da minha rede Wi-Fi, porque eu já estou conectado nela. Se fosse um roteador novo, primeira configuração, quando eu clicasse aqui, eu ia procurar o nome dele. Quando o roteador vem novo, resetado, às vezes ele vem com um nome mais esquisito, com o nome do fabricante, muitas das vezes, né, igual tá aqui, ó, Direct, né, TV, pode acontecer dele vir com esse nome. Então a gente vai achar, a certeza ele sempre vai estar com o sinal mais forte, tá? Todos estão com o sinal mais forte. Se ele tiver com esse cadeado, ele diz que ele precisa de uma senha para fazer essa conexão. A senha vem junto no manual da caixa, mas a caixa do roteador vem essa senha, para você se conectar ao roteador através da rede sem fio. Os roteadores novos, resetados, vindo de fábrica, eles costumam vir sem senha nenhuma de proteção no Wi-Fi, que é justamente para você poder fazer a conexão e fazer essa configuração. Beleza? Agora, como que a gente acessa o nosso roteador sem precisar olhar no manual, sem precisar olhar embaixo dele para ver se tem algum número, alguma coisa? Eu preciso ver qual que é o endereço dele, o endereço de IP.
Beleza? Gravem bem essa sigla que a gente vai usá-la muito durante todo o treinamento, tá bom? Para descobrir o endereço IP, eu vou abrir aqui, né, as minhas informações, o nome da minha rede. Alcançando aqui a rede aqui com as informações, eu tenho aqui embaixo, ó, rolando a telinha, eu tenho aqui embaixo qual é o modo de configuração do meu computador, onde eu tenho uma atribuição de IP automático, né? Ele está me mostrando aqui o nome da minha rede, a frequência, qual que é a fabricante, ele te dá todas as informações. Mostra que é uma rede em 5 GHz, tá vendo aqui está no nome? Aqui, esse aqui não é obrigatório estar no nome, poderia não estar, mas aqui embaixo ele mostra ó, rede 5G, mostra o canal, mostra a velocidade, e aqui ele mostra as configurações de IP. Tá vendo? Então aqui ó, tem endereço IPv4, que é o meu endereço IPv4, e servidores DNS IPv4. Tá? Aqui ó, é o endereço do meu servidor IPv4, bem aqui embaixo, quase no finalzinho da página. Se eu diminuir aqui um pouquinho, eu consigo puxar aqui para cima e é onde eu vou ter as outras informações. Tá joia? Esse endereço de servidor aqui, ele está no servidor DNS, mas ele também poderia estar como gateway, tá? Com esse nome gateway. Como muda de Windows para Windows para acessar essa parte de configuração, eu vou ensinar para vocês um truque, um código secreto para vocês chegarem na tela de configuração mais amigável, que é a tela que eu usava lá no Windows 7. Ela continua aqui no Windows 10 e continua no Windows 11, só que eles esconderam essa tela. Para chegar na tela de configuração mais amigável, a que a gente tinha lá no Windows 7, a gente tem um código secreto. Para acessar esse código, vocês precisam segurar no teclado a tecla Windows e apertar o R. Ele vai abrir essa telinha de comando, tá joia? E o comando que a gente vai digitar é esse que está aí no vídeo para vocês. ncpa.cpl. Tá? Esse é o código do Windows que joga para aquela caixinha lá. Se vocês tiverem dificuldade para abrir o comando através do Windows, segura a tecla do Windows e aperta o R. Vocês também podem vir aqui e clicar no Windows, qualquer Windows é o mesmo comando, ele vai estar aqui se for no Windows mais antigo, ou vocês digitarem executar. Tá, joia? E ele já vai abrir aqui a mesma telinha. Digitando o comando ncpa.cpl, tá? Gravem esse comando, dando Enter, ele vai abrir essa tela, que é a tela de conexões de rede. Nessa tela, nós temos acesso a nossos dispositivos de rede que fazem a conexão do nosso computador. No caso dessa máquina que eu estou usando, eu tenho uma placa de rede com fio, tá vendo? Está mostrando o cabo desconectado, e uma placa de rede sem fio, uma placa de rede Wi-Fi, ou wireless, como gostarem de chamar, tá bom? Lembrando, mais uma vez, pessoal, os nomes às vezes mudam, rede sem fio, Wi-Fi, wireless, é a mesma coisa, elas buscam a mesma função dentro de um computador. Vai mudar um pouco do idioma, da versão do sistema, mas uma placa de rede Wi-Fi, uma placa de rede sem fio, uma placa de rede wireless é a mesma coisa dentro desse contexto. Tá joia? E aqui fica mais fácil para a gente descobrir o nosso endereço. A gente pode clicar aqui 2 vezes, ele abre o status da minha conexão Wi-Fi. Aqui ele tem o tempo, o modo de internet, como está ativo. E se eu clicar em detalhes, eu consigo todas as informações que a gente tem aqui, que é um resumo daquilo que a gente tinha na outra tela, só que lá eles tentaram ajudar e acabaram complicando um pouquinho, mas aqui fica mais simples de entender. E o endereço que a gente quer é esse aqui, ó, Gateway padrão IPv4, tá? Por que a gente vai trabalhar primeiro com IPv4? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre IPv6. Por ser um número menor, é mais fácil da gente entender. Igual aqui, o IPv4 é 192.168.18.1. Né? Muito simples de entender. E se fosse IPv6? Olha o tamanho desse endereço IPv6. Um pouquinho maior. Então, vamos primeiro trabalhar com IPv4. No futuro, a gente vai com IPv6. Esse endereço de IP no navegador, eu vou acessar o meu roteador. Tá?
E dentro desse meu roteador, eu vou conseguir fazer algumas das configurações. Eu vou abrir aqui um roteador simulado, tá? Porque é um roteador que eu posso abrir, posso fazer modificações, posso acessar, posso modificar alguma coisa, que eu não corro risco de ficar sem internet, não corro risco de fazer alguma configuração e eu cair o sinal da minha internet, atrapalhar alguém que esteja usando a internet aí na sua casa. Você pode fazer essa configuração. O sistema é um sistema que ele roda em nuvem, né, fornecido pelos próprios fabricantes dos roteadores. Então, eu vou mostrar alguns modelos para vocês de como acessar, como configurar, tá bom? Para você acessar o roteador, você vai aqui na barra de endereços, tá vendo? Aqui no navegador no Google Chrome, a barra de endereços fica sempre aqui em cima, e você vai digitar o endereço. O meu aqui era aquele 92.168.18.1. Se eu fosse acessar o meu roteador local. Mas como eu vou acessar um roteador remoto, eu vou pegar o endereço aqui para podermos ver. Algumas pessoas não conseguem usar muito essa barra de endereço aqui em cima, costumam digitar aqui, ó, o que ela busca. Então, às vezes, a pessoa digita assim, né? www.globo.com, e aqui você faz uma busca pelo site, em vez de você acessar um site. Quando é um site da internet, um serviço da internet que você quer acessar, isso funciona muito bem. Você fazer essa busca aqui, o Google ele tem a inteligência de te encaminhar para o site que você quer, né? Igual o Google ele já apareceu aqui na busca. Agora, se eu estiver tentando acessar, né, o meu roteador, ele não vai me mostrar. Ó, eu tenho até algumas sugestões de busca aqui. Ele não vai me mostrar o roteador, ele vai me dar uma busca genérica, né? Mostrando várias outras informações, tá bom? E aqui tem algumas buscas que o pessoal fez usando esse endereço, tá? Então, turma, vamos lá. Eu acessei aqui, o link está na aula também, tá? Eu deixei para vocês. O emulador da TP-Link. Quando eu acesso os emuladores da TP-Link, ele me dá a disponibilidade de fazer, né, o teste com vários modelos de roteadores. Os modelos estão aqui embaixo. Então, se você tiver um roteador da TP-Link ou quiser conhecer um roteador da TP-Link por dentro, as configurações e funções, você pode escolher o modelo aqui na lista ou digitar aqui o modelo, ele vai listar, você clicou, ele abre o roteador para a gente conhecer. Eu abri dois modelos bem parecidos. Um está com software em português, o outro está com software em inglês. Tá joia? Vamos verificar aqui. Ó. Meu roteador da TP-Link, aberto aqui na tela, é o TLWR 940N ou 941N. Tá? Eles são fisicamente parecidos, têm mais ou menos as mesmas funções. Que é o software em português. A primeira vez que você acessa o roteador, ele te abre essas informações. Então, você digitou em cima aquele endereço 92.168.1.1 ou 92.168.0.1, a informação que a gente capturou lá na informação da placa de rede, e chegamos aqui nessa tela. Pô, George, como eu vou descobrir esse IP, cara? O meu computador, meu Windows é diferente. Vou passar agora o código bônus que vai te ajudar a descobrir o endereço IP. O Windows R, ou iniciar, executar. E agora o código que vamos digitar é o CMD, que é o antigo command, né? Abrindo essa telinha preta a gente consegue vários códigos aí. Você vai sentir um hacker daqueles dos filmes. A informação que vamos digitar é o ipconfig. Com a informação de ipconfig, ele me mostra as informações de configurações de IP do Windows. Olha que legal. Eu tenho aqui um adaptador sem fio, ele mostra todos os dispositivos. E o que vai estar conectado, temos mais informações. Adaptador de rede sem fio, Wi-Fi, que está com várias informações, como podemos ver. Ao gateway aqui embaixo. Ao gateway que nós precisamos. Então, vamos acessar.
Aqui na configuração do roteador, a gente jogou o endereço em cima, acessamos o roteador. Ele abre a primeira tela como um assistente. Ele tem um passo a passo que te ajuda a fazer uma configuração básica, uma configuração simples. Para fazer essa configuração do roteador, você vai precisar de informações que são fornecidas pela sua operadora, pelo seu provedor de internet, que podem ser usuário e senha, um nome de usuário e uma senha, que é o seu usuário e senha de conexão com a internet. Esse nome de usuário e senha é diferente do nome da rede Wi-Fi. Tá joia? Rede Wi-Fi é uma coisa e a conexão com a internet é outra. Tudo bem? Aqui na tela do emulador, algumas funções ele mostra todas os menus, mas algumas funções não funcionam. Você não consegue, por exemplo, alterar uma configuração e salvar, porque é só um emulador. Joia? Mas no roteador físico, no roteador normal, elas vão seguindo passo a passo, sem problema nenhum. Vamos pular aqui, ignorar essa etapa, porque a gente quer configurar o roteador do zero, beleza? Então, cliquei em sair, ele abre as informações iniciais do roteador, como esse roteador está configurado agora. Então, eu tenho as informações básicas de firmware, informações de LAN, eu vou te explicar sobre isso. Informações wireless, informações interface WAN, ou WAN, e tráfego e estatísticas, né, do tráfego, que é o que está passando nesse roteador. Vamos lá. Interface LAN, quando é LAN, LAN é a rede local, é a sua casa, o seu escritório. Então, toda vez que você vê essa informação de LAN, é local, é sua rede local, tá joia? Então aqui, ó, esse roteador na emulação, o IP dele é 192.168.0.1. Esse aqui seria o IP que me mostraria aqui, ó, se esse fosse o meu roteador, tá? Na wireless, eu tenho o nome da minha rede sem fio. Então, quando eu busco a rede sem fio aqui, o nome que estaria aparecendo para mim, no caso desse roteador, seria esse nome aqui, ó. O nome que eu falei, que é o nome do fabricante, normalmente, mais alguma coisa, mais alguma informação, um nome estranho. Então, aqui seria, no caso, TP-Link com a sequência de 6 números depois. Temos também a informação de canal, temos a informação de largura, taxa de transmissão. Aqui em interface WAN é a interface onde ele recebe a internet. Então, a internet, lembra da portinha do roteador? Que era uma porta diferenciada, uma porta que tem um nome especial, ela também tem um nome especial para a configuração. Então, aqui dentro da configuração, ela recebe esse nome de WAN, ele está dando informação que a porta está desconectada. Vamos lá. Nesse menu, todos os modelos de roteadores ele tem um menu ou aqui, tá, no seu lado esquerdo, ou aqui na parte de cima. A gente vai passar por alguns roteadores diferentes e a gente vai encontrar similaridade entre eles, tá bom? Vamos lá. Interface. Aqui eu consigo a informação LAN e WAN. WAN e LAN, ou seja, a de internet e a de rede local. Na conexão WAN, você consegue configurar a sua internet. A primeira informação que ele pede é o tipo de conexão. Essa informação também é fornecida pela sua operadora. Se ela é uma conexão de IP fixo, IP estático, que não muda. Se ela é uma configuração de IP dinâmico, que é um IP que ele vai ser atribuído automaticamente. Quando você conecta, ele já pega esse endereço IP no seu roteador. Ou se é uma conexão PPPoE, que é uma sigla que é para uma autenticação de nível de segurança. Você precisa de um usuário e uma senha configurados no seu roteador para que ele aí faça essa conexão, essa descagem para o servidor e faça uma autenticação. Essa descagem PPPoE é a evolução lá da internet discada, linha telefônica, que você precisava plugar uma linha telefônica num modemzinho que ficava no computador, e ele discava para um número de telefone, e o servidor atendia essa ligação,
e aí eles informavam o usuário e senha e fazia essa autenticação. Hoje em dia, essa autenticação é feita pelo PPP-oE. Tá joia? Vamos olhar aqui e vemos IP estático, que seria a mesma coisa que IP fixo, PPP-oE, que é a conexão de escada, que precisa de usuário e senha, e temos até outras informações aqui, além do IP dinâmico, que é o IP que se altera, né, que configura automaticamente, é um IP que muda conforme a operadora faz a configuração. Essas configurações aqui são mais avançadas, né, de PTP, L2, a gente vai tratar no módulo avançado. Aqui, vamos ver se fosse IP estático, quais as informações que eu preciso para configurar. No modo IP estático, eu vou precisar, ele me pede aqui, ó, são 5 campos para serem preenchidos, que estão com 000. E tem um campo ali no meio que ele já vem preenchido e já tem a informação aqui, ó, valor padrão, não altere a menos que seja necessário. Aqui no IP, na porta WAN, para eu configurar isso manualmente, a operadora teria que ter me fornecido o endereço. Então ela já ia ter me enviado, né, no meu contrato ou alguma instrução, dizendo, olha, o seu endereço IP é o número 200.201.202.123.321, algum número, beleza? E aqui estaria, e eles também me forneceriam qual é a máscara de subrede, que depois eu vou explicar também lá no módulo 5. Joia, pessoal? Então, essas informações já viriam da operadora, qual seria a configuração que eu deveria colocar aqui, tá? No módulo, no DNS, né, também viria lá essas informações, qual é o DNS que eu devo setar, que a operadora me informou que seria colocado aqui. No modo IP dinâmico, essas configurações elas são capturadas e são autoconfiguradas, tá? Então você vê que ele nem deixa eu fazer a edição aqui, tá vendo? Só tem aqui para alterar o nome do roteador. Se eu quiser botar um nome do roteador. Tá? Então aqui ele configuraria automaticamente. Em caso de uma conexão PPP-oE, os campos mudam aqui embaixo. E agora ele me pede um usuário, uma senha e pede para eu confirmar a senha. Então o usuário poderia ser o meu nome, @minhaoperadora.com.br. Tá? Hoje em dia é mais comum se usar um código, né? Um código de cliente, né? Às vezes eu tenho um código lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí eu tenho uma senha que seria uma senha forte lá, que seria fornecida pela operadora. Tá? E aí eu configurando isso aqui ele já faria a conexão com a internet. Embaixo ele tem um modo de conexão, isso aqui é bem importante. Nem todos os roteadores oferecem isso nessa tela. A gente vai ver. O que seria esse modo de conexão? Conectar automaticamente, que é o correto que você deve sempre usar, quer dizer que sempre que o seu roteador estiver ligado, ele vai tentar conectar com a sua operadora, com o seu provedor, e vai deixar a sua conexão pronta para você usar. A conexão sob demanda, ela era usada lá atrás, quando as conexões de internet tinham franquia de dados, igual hoje é no celular. Antigamente isso na internet fixa também acontecia. No Brasil não muito, lá fora mais. Aqui já foi muito rápida a evolução, vamos dizer assim, por incrível que pareça. A conexão sob demanda, então o que acontece? O seu roteador, se não tiver ninguém usando, né, por 15 minutos, ele desconecta, ele desliga a internet. O roteador está ligado, mas ele está desconectado da internet. Na hora que você for usar a internet, você abriu o seu celular, pediu um site, o seu roteador vai se conectar à internet e aí ele vai te entregar o site, vai te entregar as informações. Acontece que essa troca demora um tempinho para acontecer, às vezes 30, 40 segundos. E 30, 40 segundos de atraso na internet é mortal. Você for abrir um site hoje, abrir o seu Instagram, tentar ver um stories e ele não carregar, você já está doido que essa internet está lenta. E às vezes é só o seu roteador que está configurado sob demanda. Tá joia? Conexão baseada em tempo é para ele conectar de 8 da manhã às 8 da noite, depois ele se desconecta. E conectar manualmente, você teria que entrar no roteador e clicar no botão conectar.
Então, hoje a gente usa a conexão sempre automática, tá joia? E aí, clicando em conectar, ele já faria a conexão com o provedor. Aqui, nós vamos clicar, ele vai dar um erro na tela, porque ele não tem cabo conectado, se tratar de um simulador, beleza? Pessoal, essa parte de conexão WAN, ela é a mesma, independente do roteador. Você quer ver? Vamos no roteador, a versão em inglês. Olha só. Aqui é o mesmo roteador, só que aqui ele está em português e aqui ele está em inglês. Vamos lá na mesma tela, ó. Aqui é interface de rede WAN/LAN. Aqui ele já colocou como network. Network é do inglês, rede. Quando eu clico em network, ele me abre LAN, WAN, beleza? E tem a opção aqui de clonar MAC, que a gente trata mais para frente. Então, LAN é aquela configuração de endereço de rede que a gente viu. A gente está tratando aqui da WAN. Olha só, na WAN. Em vez de estar IP dinâmico, vamos lá, vamos voltar aqui, IP dinâmico, aqui ele me mostra como Dynamic IP. Em vez de estar IP estático, Static IP. PVPoE, como é uma sigla, ele manteve o nome PVPoE. E as opções avançadas, ele também mantém o mesmo nome. No PVPoE, agora, em vez dele colocar aqui, ó, juntos, conexão PVPoE, nome de usuário, ele tem PVPoE Connection, Username, nome de usuário. Senha, password. Secundária conexão. Isso aqui é uma função que esse roteador aqui também tem, passa nela aqui, mas seria uma conexão de backup. Se o roteador, se a sua operadora tivesse essa função de ter um link de backup ali, isso não é muito usado para as operadoras aqui do Brasil, tá joia? E no modo de conexão, ele também tem aqui ó, o One Connection Mode, que é Connection on Demand, que é né, o sob demanda, que é a conexão automática, baseada em tempo, conexão manual. Então, vejo que aqui eu peguei o mesmo modelo de roteador, um na versão em inglês, o outro na versão em português. Ambos têm as mesmas funções, mudando apenas o nome. Tá? Pode acontecer de, em algumas versões, isso estar em locais diferentes. Mas lembre, se você entrar em qualquer roteador, você procurar por rede WAN, todos os roteadores eles vão ter essa opção de network, WAN, pode estar dentro de algum outro menu ali, que a gente vai ver em alguns outros modelos, mas eles estão sempre no mesmo lugar. Vê? Então, vamos acessar aqui o emulador agora do fabricante Mercosys. Clicando no link aí que eu deixei para vocês, ele vai abrir essa tela e aqui embaixo você tem os roteadores, os modelos, né? E aqui vamos abrir o modelo mais simples, que é o 301R. Quando abrimos, ele vai nos dar essa lista, tá? E vai aparecer aqui arquivo, download do arquivo. Só que não é bem o download, a hora que você clicar ele vai abrir o emulador. Vamos aqui na primeira versão que está em português. Acessamos o roteador como se fosse um roteador real. Também abriu a parte de configuração. Essa parte de configuração é aquele assistente inicial, tá? Aqui no Mercosys, o que ele já te apresenta? Ele já te apresenta na primeira tela para você botar o tipo de conexão, IP estático, IP dinâmico, PVPoE, ou as duas conexões avançadas, tá? E te pede o nome de usuário e a senha. Você clicando em avançar, ele vai te pedir o SSID, que é o nome do seu Wi-Fi, o nome da sua rede, né? Aí pode usar a criatividade, né? Aqui no meu é Aguiar Bridge. E a sua senha da sua rede Wi-Fi, pede para avançar. Aqui eu não botei uma senha, ele está me dando um aviso. A minha rede está insegura, pedindo para eu ativar a segurança. Eu vou deixar sem, nunca façam isso. E aqui ele diz que finalizou a minha configuração, certo? Então, beleza. Se eu pulasse aquela parte, ele também já viria para cá, para essa tela inicial.
Alguns roteadores ele tem o modo básico, modo simples e um modo para usuário avançado. Tá joia? Aqui a gente está no módulo básico. O MercoSys ele te dá as informações de rede WAN, de rede LAN e de WAN. Então aqui eu tenho os dispositivos que estão na minha rede, seria a LAN, que é a rede local. Aqui a conexão de PVPoE ou conexão WAN e aqui a conexão do Wi-Fi. Tá joia? Se eu clicar aqui na conexão PVPoE, ele mostra os meus dados aqui do PVPoE, que eu posso alterar aqui agora para IP estático, e ele apresenta aqueles mesmos campos para a gente, que é qual é o endereço IP, qual é a máscara de subrede, qual que é o gateway, qual que é o DNS primário e o DNS secundário. Eu recebendo essas informações do operador, eu preencho aqui, dou OK e está tudo bem. Dinâmico, ele atribui isso automaticamente, então ele já não me dá nem a opção aqui de escolher. Né? E em wireless ele vai me dar a opção de trocar o nome da rede e a senha. Tá? Se eu clicar em avançado, olha a mágica. Aparece aquele menuzinho do lado, maroto, que a gente já conhece, que é o menu de rede, onde eu tenho a configuração WAN, a configuração de LAN e outras informações. Vamos aqui primeiro na WAN, certo? Vou fechar aqui esse aqui. Vamos ver as semelhanças. Eu tenho aqui, ó, conexão WAN. Eu tenho as opções dinâmico, estático, PVPoE. Aqui eu tenho dinâmico, estático, PVPoE. Viu? Se eu tiver em dinâmico, né, vamos colocar aqui o PVPoE para ficar igualzinho nos dois. Usuário, senha. Que o nome ele vai pegar quando a conexão estiver feita, ele já aparece aqui conectado. Aqui, usuário e senha. Tá joia? Então, veja que é muito parecido. Apesar de estar em esse modelo de roteador diferente, ter um botão a mais para poder clicar, as conexões são parecidas. Então, independente do modelo de roteador que você tiver, você vai conseguir acessar. Tá joia? E se você tiver um roteador muito diferentão, daqueles mais antigos e tal, vamos aqui no emulador da D-Link. Olha só que roteador interessante. Ele já mudou completamente aqui o menu. O menu já é em cima, tem outro menu do lado, mas vemos similaridades. Que é o que? A gente tem setup, né? Seria uma parte de configuração, e eu tenho aqui internet. Então aqui eu configuro a minha conexão de internet. A internet chega aonde? Na porta internet ou WAN. Então essa aqui seria a configuração da porta WAN. Certo? Eu tenho aqui um assistente de configuração e eu tenho aqui embaixo uma configuração manual. Manual configure. Vamos clicar no manual configure para ver o que aparece? Olha lá. Internet configuração. Access Point Mode. Internet Connection Type. Dinâmico DHCP. Internet Mode. Mais ou menos alguma coisa que eu já vi. Tem alguma coisa aí familiar. Minha internet conexão é a internet conexão estático, IP, dinâmico IP e PPPoE. Olha só. Bem parecido os nomes. Apesar deles tentarem esconder, ficou um pouco mais para baixo. Tá aqui na outra tela, mas você vê internet, WAN. Fez o link? Chegou aqui, você tem internet, usuário PVPoE, ele vai te pedir nome e senha, tá? Aqui ele te dá até mais opções, né? Alguns roteadores inventam algumas opções para você setar configuralmente. Aqui ele tem algumas outras opções mais avançadas e tal, mas o básico que a gente precisa focar agora é para botar usuário e senha no PVPoE. Nome de usuário, senha, repetir senha. Preciso de mais alguma coisa? Preciso. Lá embaixo, lembra? Conexão mod always on, que é sempre conectado, manual ou conexão sobre demanda. Always on, sempre. Tá joia? Então, coloquei a minha informação aqui, ó, pronto, eu posso salvar a configuração. Aqui nesse roteador, nesse caso, o save fica aqui, save settings, tá? Nesse roteador aqui, assim que eu fizer
a alteração aqui, eu tenho aqui embaixo salvar, tá bom? Então, dependendo da opção aqui, ó, eu venho aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Esse roteador, Mercury 301, PVPoE, ele entra como padrão, olha o problema, conectar sob demanda. Nunca sob demanda, sempre conectar automaticamente, beleza? E salvar. Tá joia? E vamos ver agora também um outro roteador da marca Intelbras. Esse aqui é um roteador real, tá? Conectado de verdade à internet. E nós podemos ver que ele está aqui, ó, conectado com um IP público, tá? Um IP aqui de internet na WAN. Tá? E a gente tem aqui uma tela de configuração completamente diferente desse, desse. Vamos aqui, ó, 4 telas diferentes. Mas vamos procurar o que? As similaridades. Conexão com a internet, para a gente ver o PVPoE. Olha, configuração da internet, configuração da rede Wi-Fi, configuração da internet. Vamos lá. Olha aí que legal. Nós temos aqui a configuração da internet, diz que a porta de internet está com cabo conectado, o tipo de conexão PVPoE, olha as outras opções, IP dinâmico, IP estático. Se eu mudar aqui, ele pede para botar o IP dinâmico, ele está automaticamente, entendeu? Então, preciso muito que vocês gravem só essa parte, que as conexões elas podem ser diferentes, elas podem estar em locais diferentes, com um nome relativamente parecido. Mas a partir do momento que a gente entende como funciona, que a WAN, que é a internet, eu preciso da informação do meu provedor e eu posso colocar ali no roteador, pronto, você consegue fazer essa conexão com a sua internet sem problemas, tá bom? Agora vamos ver a parte de configuração da nossa rede Wi-Fi, que é bem legal, né? A gente poder acessar, trocar o nome do nosso Wi-Fi, mudar a senha para não deixar o vizinho roubar o Wi-Fi. Então vamos lá, de volta lá no TP-Link para acessarmos a configuração de Wi-Fi. Vamos no Wi-Fi, no menu, e aqui eu tenho, na primeira tela de configuração, ele me pede o nome da rede. Aqui eu tenho região, daí para trocar para outro país, alguma coisa assim. Aqui a gente seleciona Brasil. O modo de operação, largura do canal, automático, bonitinho, perfeito. Vamos ver em inglês, se está muito diferente. Em wireless, o wireless settings, aqui já está em Estados Unidos, mas eu poderia mudar aqui para outro país, né? Vou botar aqui para Brasil. Canal, né? Aqui eu tenho algumas outras configurações, mas vejamos aqui, é basicamente a mesma coisa, tá? Ele muda alguns nomes e algumas configurações. Então aqui canal, que vai do 1 ao 13. Normalmente é do 1 ao 11, nem todos os roteadores fazem o canal 13, tá bom? Então, vem aqui, ó, canal do 1 ao 13, aqui tem canal automático, e largura, esse channel width, é o que ele diz aqui como largura do canal, se ele é um canal de 20 ou é um canal de 40. No módulo avançado, na aula 5, tem um módulo específico de wireless, onde a gente vai tratar qual que é a diferença de largura de canal, o que quer dizer para o canal. Agora a gente só vai tratar com nome de rede e senha, bloquear o acesso do vizinho ao seu Wi-Fi. Então o nome da rede está aqui, a gente pode colocar o nome na casa conectada, tá joia? Aqui é da nossa casa. Aqui também ele não pede nome de rede, ele pede o tal de SSID. SSID é a sigla, tá? É o nome da rede. Então aqui também é o nome da rede. Então se você quiser mudar o nome do seu Wi-Fi e se você estiver buscando no seu roteador e você não achar o nome da rede, em lugar nenhum, o nome da rede Wi-Fi, ele vai estar escrito como SSID, SSD, tá bom? Então aqui fica o nome da sua rede. O TP-Link, nessa versão que a gente está trabalhando, ele deixa em locais diferentes a senha do Wi-Fi e do nome do Wi-Fi. Então aqui eu tenho o nome da rede Wi-Fi e logo embaixo eu tenho aqui, ó, dentro de wireless, segurança,
E aqui eu tenho a segurança, que é a senha do Wi-Fi. Tá joia? E aqui são os modos de criptografia. E coloca o modo mais avançado, né, que ele sempre recomenda. E aqui onde está senha wireless, onde que eu coloco a senha. E aqui você pode colocar a sua senha do Wi-Fi, de 8 a 63 caracteres, ou 64 se for em hexadecimais, né, em números. Tá? Então, na versão em inglês, ele tem wireless, aqui ele repetiu wireless para tudo, vocês perceberam no menu? Olha só, na versão em português eu tenho wireless, aí dentro de wireless eu tenho a configuração, segurança, Mac, estatística. Na versão em inglês eu tenho wireless, wireless 7, wireless security, wireless Mac, wireless advanced, wireless estatística. Enfim. E security wireless, né, segurança wireless, aqui está a mesma questão da senha. Então eu posso selecionar aqui como que vai ser o meu método de criptografia. O método mais seguro é esse WPA2 ou WPA3 em alguns roteadores. E aqui eu tenho aqui o PSK Password, é onde eu vou digitar minha senha de 8 a 63 caracteres. Podem ser letras ou números, segundo essa informação aqui. E aqui também em segurança, tá? Aqui você pode inserir entre 8 e 63 caracteres em ASCII2. ASCII2 quer dizer, pode ser letras ou números, tá joia? No roteador da Merck 6, para a gente trabalhar na parte de wireless, aqui ele abre só como SSD, tá? Ou SSID, como preferirem. Em senha, então ele está sem segurança, eu posso desmarcar aqui e digitar uma senha. Canal, ele me dá aqui as opções do 1.13 e as mesmas opções que eu tenho aqui na parte de wireless. Você viu que interessante? A Mercury 6, dentro do mesmo campo de rede wireless, rede local, ele já me dá todas as opções de segurança. Aliás, ele nem pergunta o modo de segurança, ele já habilita o modo de segurança, mas ele já me mostra as opções do nome da rede junto com a senha, entendeu? E o D-Link, como é? No D-Link, para eu fazer essa configuração, é o Wireless Settings. Tá? Essa versão do D-Link, tudo que você quiser configurar é em Setup. Aqui em Advanced seria configurações avançadas do roteador, ele abre outras funções, tá? Então aqui em Setup, o Wireless Settings, ele já tem aqui, ó, para eu habilitar ou desabilitar o Wireless. O Wireless Network Name, também conhecido como IPCD. Aqui o canal, que ele está marcado aqui para ele fazer um auto-scan. Se eu desmarcar, ele me dá a opção aqui de escolher. Vejam só, o D-Link só me dá a opção de 11 canais. No módulo do curso de wireless, vamos falar mais sobre os canais. Mas uma passada rápida. Alguns equipamentos, principalmente os mais antigos, eles não suportam os canais 12 e 13, tá bom? Então, se você tiver com o seu roteador configurado nesses canais 12 ou 13, pode acontecer de alguns dispositivos como Smart TV, Set-top Box, aquelas caixinhas da TV, alguns celulares mais antigos, computadores também mais antigos, notebook, não se conectar à sua rede Wi-Fi. Ele nem acha a rede Wi-Fi. Tá joia? Então é bom ficar atento para quando for fazer essa configuração, ver se o canal é compatível com o seu equipamento. Então aqui nós temos a opção de canal. Nós temos também a opção aqui de modo, né? Seria aquele modo igual tem lá na outra informação. E o Security está aqui mesmo nessa tela, aqui embaixo. Está desabilitado e aqui eu tenho as opções aqui para poder estar habilitando e ele abre aqui as senhas para eu estar configurando as senhas, tá? Põe a senha, confirma a senha. Viu? Na mesma tela, ele pediu o nome da rede e a senha. Esse aqui, na mesma tela, o nome da rede e a senha. O TP-Link, numa tela, o nome da rede, na outra tela, a senha. E o Intelbras? Configuração de rede Wi-Fi. Intelbras, esse roteador aqui é um roteador mais moderno, um roteador AC.
Então, ele tem aqui, ó, nome e senha do Wi-Fi no mesmo botão dentro de configuração Wi-Fi. Quando eu clico aqui, ele me abre essa informação. E aqui ele tem, como é um roteador AC, é um roteador mais moderno, ele tem duas redes Wi-Fi, uma rede 2.4 e uma rede 5 GHz, tá bom? A conhecida 5G do Wi-Fi. Não é o 5G do celular, tá bom? Essa rede, ela já abre aqui a opção para você fazer a configuração das duas redes na mesma tela, né? Facilitando bastante a nossa vida. Então você pode botar aqui o nome da rede, né? Aqui a questão da senha, digitar a senha aqui. Se quiser desativar alguma das redes, só clicar para desativar. Vou deixar aqui. Esse esconder o nome da rede Wi-Fi, quando está marcado no celular, você não acha a rede Wi-Fi. Alguns celulares ele até parece que tem uma rede por ali, mas a gente não sabe o nome. Você teria que escrever o nome da rede, tá bom? É uma maneira de aumentar a segurança aí, ninguém vai ficar vendo qual o nome está na sua rede Wi-Fi. É um pouco mais trabalhoso para configurar, porque toda vez que chegar alguém na sua casa que você quiser que ela utilize o Wi-Fi, você vai ter que escrever o nome da rede Wi-Fi, né? Os roteadores mais modernos, eles já têm um sistema junto com o NFC do celular, aquele de aproximação, igual do cartão de crédito, você encosta e faz o pagamento. Alguns celulares já são compatíveis. Você só chega com o celular perto do roteador e ele já se conecta à internet automaticamente. Tudo é uma maravilha. E nós vamos aprender a lidar com todas essas tecnologias. Então aqui vocês viram, mesmo com 4 roteadores diferentes, com 5 ou com 2 idiomas, né, no TP-Link lá, a configuração de rede, nome de rede do Wi-Fi e senha do Wi-Fi é muito fácil de você fazer a configuração. Acessou o roteador, digitou o endereço do IP do roteador, foi lá na configuração, chegou até aqui, você já tem acesso a essa informação. Pessoal, muito importante, uma ressalva aqui. O nome para você fazer essas configurações de nome de rede, de configuração do roteador, todo roteador ele tem uma proteção, uma senha de acesso. Então, vamos ver aqui, ó, no Intelbras, a gente consegue ver. Para eu acessar esse Intelbras, ele me pede uma senha. Essa senha é a senha de acesso configuração. Então, a gente viu nessa parte da aula, nós vimos 3 senhas. A senha de conexão com a internet, que é a senha fornecida pela sua operadora, pelo seu provedor de internet. Ela vai vir junto com o usuário uma senha que é para você fazer a configuração lá na parte WAN do seu roteador. Nós vimos a senha do Wi-Fi, que é aquela senha que você vai colocar o nome e senha no seu Wi-Fi. E nós estamos vendo agora a senha de configuração do seu roteador. Nos emuladores, essa senha fica aberta porque é um sistema de aprendizado. Ele é para você entrar e configurar. Então, eu vou mostrar agora para vocês aonde você encontra essa senha, lá no TP-Link. Vamos procurar juntos? Nessa versão do TP-Link, eu tenho aqui as informações. Primeira tela. Eu estou procurando uma senha de acesso, uma senha de proteção, de configuração. Então, olhando aqui as opções do menu, informações, né, controle de acesso, roteamento e tal, aonde essa senha de configuração pode estar? Pô, controle de acesso, faz sentido. Ele tem controle de acesso, ele controla o acesso ao roteador. Quase! Esse controle de acesso aqui, nesse caso, é um controle de acesso de qual celular, de qual computador pode acessar a internet que o roteador tem, tá bom? Para configuração, normalmente a gente vai em ferramentas do sistema, porque essas são as ferramentas que o roteador tem. E aqui dentro das ferramentas do sistema eu tenho aqui, ó, usuário e senha. Aqui nesse usuário e senha é a senha de configuração do roteador, tá? Normalmente um roteador normal, né, quando você compra, ele vem com a famigerada senha admin. Gente,
Senha de mim é a mesma coisa que você fechar a porta da sua casa e deixar a chave do lado de fora, entendeu? Não protege nada. Quem passar vai ver e vai entrar. Então, nunca, jamais deixe a senha padrão de qualquer roteador. Alguns roteadores mais modernos, quando você liga, ele já pede automaticamente, a primeira coisa antes de qualquer configuração, pede para você configurar uma senha de configuração, uma senha de proteção do roteador. Tá joia? Ele não aceita de mim. Então, primeira coisa que eu recomendo que façam no roteador é alterar a senha de configuração. Tá joia? Aqui na parte de configuração do sistema, então eu coloco a senha atual. Essa senha também vem na etiqueta debaixo do roteador. Essa senha também está no manual de instrução do seu roteador. Ou você pode colocar senha padrão do roteador tal modelo na internet, no Google, e você vai conseguir a senha. Por isso que ela é muito fácil de ser descoberta. E aí você coloca um novo usuário. Então você pode colocar lá o usuário da sua rede, né, o nome do usuário do seu usuário lá, que é para acessar o roteador, a joia. Não tem nada a ver com o usuário do operador, não tem nada a ver. Isso aqui é para acessar o seu equipamento. Tá? É igual a senha do seu celular. Você não tem uma senha do seu celular, faz lá um desenho, um rabisco. Aqui é a senha de configuração do roteador. E aí você configura uma senha com um monte de caracteres ali. Acho que são 14. Que no caso do TP-Link são 14 caracteres. Tá? Use uma senha segura para você ter a garantia que ninguém vai invadir o seu equipamento. Tá joia? Salvar, ele vai fazer a alteração. Então, lembrando que aqui, ó, não pode exceder 14 caracteres, não deve incluir espaços. Tá joia? Na versão em inglês desse mesmo roteador, ferramentas do sistema vai estar como ferramentas em inglês é tools, então System Tools. Ferramentas do sistema, aí eu vou procurar a opção password. Lá na outra versão ele está como usuário e senha. Olha só, usuário e senha. Na versão em inglês ele está só como password. Mas aqui ele pede o username, usuário antigo, a senha antiga, usuário novo, senha nova, confirma a senha nova. Tá joia? E no Mercos? Mercos 6. Onde estará a senha de configuração? Ferramentas do sistema? Já vi que é um bom lugar para se procurar. Então vamos procurar aí. Olha aqui, alterar a senha de login. Vamos alterar a senha de login. Senha antiga, nova senha, confirme a senha. Viu que legal? Então aqui você consegue fazer a alteração da senha de configuração do roteador. E do TP-Link lá do D-Link também tem? Tem também. Do D-Link, ele vai estar lá em ferramentas, talvez. Aqui ferramentas. Vamos procurar. Ó, quando eu entrei aqui em ferramentas, ele já me mostrou. Ó, usuário padrão é admin. Então aqui tem o login admin, senha, senha. Aqui, usuário padrão user. Aqui ele separa em duas categorias. Esse user, ele não pode fazer todas as configurações do dispositivo. Ele só pode, por exemplo, alterar o nome do Wi-Fi e alterar a senha do Wi-Fi. E o administrador ele pode fazer todas as alterações, configurar todo o roteador. Então aqui você vai colocar o nome, tá? Que você quer, admin e tal. Que você vai tirar, né, o admin, porque o padrão vem admin. Se eu não me engano, o TPD, o D-Link, ele vem só admin sem senha. Você clicou, ele abre. Então você altera o nome, o login, altera a senha, tá? Esse aqui de baixo também altera, que é uma segunda senha. Tá? Você pode botar usuário 2 e uma outra senha sua e clica em salva as configurações. No Intelbras, ele faz essa configuração lá em configurações do sistema, tá? Ok? Senha de login, beleza? Então aqui ele pede a senha antiga, senha nova, confirme a senha. Pessoal, novamente, perceberam que ferramentas do sistema, usuário e senha, System Tools, password, ferramentas do sistema, alterar a senha de login,
ferramenta, tools, admin, altera a senha do admin, e Intelbras, configuração de sistema, senha de login. Pessoal, vários roteadores diferentes, vários fabricantes diferentes, o mesmo conceito. Então isso que é importante, se você souber o conceito, não importa qual modelo de roteador você tem na sua casa, se é um roteador da Xiaomi, se bem que o da Xiaomi ele pode ser em chinês, pode te atrapalhar um pouquinho, entender, mas dá para traduzir. Então você pode pegar um roteador da Huawei, pode pegar um roteador da Asus, pode pegar vários outros modelos de roteadores, que a parte de configuração da Multilaser, tem alguns roteadores da Multilaser também, eles têm basicamente as mesmas opções, uma opção avançada, uma opção mais simples, uma opção para você alterar essas senhas, mas elas vão ser sempre mais ou menos nesse mesmo caminho, tá joia? Então eu estou deixando o emulador para vocês na aula. Eu recomendo que vocês peguem o emulador, vai testando, procura, brinca, altera a senha, clica. Tem algumas opções que vocês vão clicar aqui, tá? Que elas vão, né? Não vão funcionar, vamos dizer assim, tá? Se você setar aqui, por exemplo, habilitar aqui uma configuração ou tentar fazer um passo a passo, ele vai dar um erro, porque é um emulador. Mas não se preocupa, deu erro, você só volta no seu navegador e está aqui, está aberto. Posso voltar aqui, sair, fazer a configuração. Então você tem a liberdade de brincar e praticar. Isso é muito importante. Então acesse os emuladores, fique à vontade, pratique e no nosso encontro, tá, de mentoria para tirar dúvidas e tal, anotem as dúvidas que vocês tiverem. Vai ter um imenso prazer em poder te ajudar a esclarecer. Então, o básico que a gente viu nessa parte da aula: nome, usuário e senha para conexão na internet, nome e senha da rede Wi-Fi e o usuário e senha para bloquear o acesso ao roteador para que ele fique bem seguro. Pessoal, vamos agora para uma parte muito legal da nossa aula, que é testando a internet. Como que a gente testa a internet? Alguns comandos a gente vai trabalhar agora, como o comando ping. Vou mostrar para vocês como que a gente verifica se o nosso computador está com internet, aquela mensagem de conectado sem internet, o que significa, tá bom? A gente vai fazer uma breve introdução sobre DNS, sobre essa parte da rede IP, para vocês saberem como que a internet pode solucionar esses problemas mais simples. Tá joia? Então, nessa aula nós vamos utilizar aquela telinha bonita que a gente viu, chamada Command, ou, para os íntimos, CMD, Windows R, CMD, Enter. E aqui temos a nossa tela de hack, nossa tela de configuração, né, de comandos do Windows. Tá? No Linux é um new terminal, ou terminal, né? E no Mac ele também tem um terminal para utilização. Aqui vamos fazer um teste. É o seguinte, lembra do comando que a gente digitou para saber o IP do roteador? Na verdade, descobriu o nosso IP e deu o gateway, que é o endereço para onde vai essas informações. Vamos trabalhar ele agora. ipconfig, enter. Vimos que aqui, nesse caso, a minha máquina, o IP dela, que é o meu endereço IPv4, que é o endereço da minha máquina, é o 192.168.18.5. E o meu gateway padrão é o 192.168.18.1. Então, vamos saber se eu tenho acesso até o meu roteador, se o meu computador está com acesso ao roteador. Para descobrirmos isso, a gente utiliza um comando chamado ping. Tá? Então, ping, o que eu preciso depois do ping? Digitar o endereço para onde eu estou mandando esse ping. Então, olha só. Quando eu digito o comando ping, ele me dá a resposta, disparando contra 192.168.18.1, foi o comando que eu dei em cima,
com 32 bytes de dados. Tempo de resposta de endereço lá, 2.18.1, 2.68.18.1, bytes 32, tempo de resposta 17 ms, TTL64. Depois ele repete 1 ms, TTL64, 12, 1, tá. E ele me dá uma estatística no final. Estatística do ping para o endereço, pacotes enviados. Pacotes, gravam esse nome aí. Daqui a pouco a gente vai trabalhar ali um pouquinho mais. Enviados igual a 4, recebidos igual a 4, perdidos igual a 0. 0% de perda. Número aproximado redondo de vezes em milissegundos, mínimo 1 ms, que é 1 milissegundo, máximo 17 ms, média 7 ms. O que esse comando quer dizer? O ping, ele faz o quê? Ele dispara uma mensagem do nosso computador, né, da onde a gente digitou o comando, ele dispara uma mensagem para o destino que a gente colocou depois, ou seja, para aquele IP. Então, lá na redezinha, lá, está conectado. Ele saiu aqui do meu computador, ele mandou uma mensagem lá para o meu roteador. Essa mensagem chega no roteador e ela volta. Ela vai para o roteador e ela volta para cá. Então, ela faz um ping-pong. Né? Vem daí o nome, ping-pong. Agora, eu não sei se o ping-pong veio por causa do comando ou o comando veio por causa do ping-pong. Cadê? O comando veio por causa do ping-pong. Ping-pong é mais antigo. Então ela faz um ping. Ele envia um pacote de informação até o destino. O destino pega esse pacote e fala: olha, eu recebi. E ele devolve esse pacote. Esse ping-pong levou 17 milissegundos para fazer. Milissegundos é 1 segundo dividido por 1000. Então 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000. Então ele demorou 17 milissegundos para ir e voltar. Tá? Então, quer dizer que eu tenho acesso até esse roteador. Vou fazer agora aqui um teste para um endereço que eu não tenho acesso, tá? Ó, ping para 192.168.1.1. Aí ele dispara contra o endereço que eu digitei, 32 bytes de dados. E 32 bytes de dados é o quê? É qual o tamanho desse pacote. Então, quanto maior o pacote, mais pesado ele é para carregar. É igual você mandar uma foto. Quanto maior a foto você vai mandar no WhatsApp, lá, quanto maior é o arquivo, mais pesado ele é para chegar lá e demora mais para chegar. Quanto menor, mais rápido ele chega. Então, esse byte de dados quer dizer isso, qual o tamanho desse pacote. Então, nesse caso, ele esgotou o tempo limite do pedido. Quer dizer que aquele tempo ms ali, ele tem um limite. E quando ele ultrapassa esse limite, ele perde, ele descarta o pacote. Então, a estatística do ping foi 4 pacotes enviados e 0 recebidos, perdidos 4, 100% de perda. Ou seja, 100% dos pacotes que foram enviados da minha máquina não chegaram ao destino. Tá? Então, isso quer dizer que se o meu roteador fosse esse 192.168.1.1, eu não teria acesso à internet, porque nem o meu roteador está me respondendo. Então, para o nosso pacote funcionar, para a nossa internet funcionar, o nosso computador tem que estar conectado. Lembra do nosso diagrama? Aqui, ó. Aqui. Nosso dispositivo tem que estar conectado, né, ao meu roteador, ou por Wi-Fi, ou pelo cabo. Saiu o pacote daqui, chegou no roteador. Se ele não chegar ali no 9268, foi esse cenário que a gente viu aqui, ele não chegou. Então ele já tem um problema aqui. O meu problema de conexão está aqui. O meu computador não está conectado à internet, não está conectado ao meu roteador. Então, para solucionar isso, eu verifico se for um cabo, vejo se meu cabo está conectado ao meu roteador, se o meu roteador está ligado, entendeu? Às vezes pode ser isso, o cabo está desconectado, o roteador soltou a tomada da parede, né? Alguém foi limpar e para o lado e acabou desligando o equipamento, e aí eu não consigo acesso a ele. Então eu fico sem internet. Tá? Vamos para um segundo cenário. Nesse segundo cenário, eu tenho acesso até ao roteador, que é esse primeiro aqui, o meu roteador está respondendo. Então, se o meu roteador está respondendo, agora eu tenho que tentar
pingar um endereço da internet. Hoje é muito comum a gente usar um endereço que é o 8.8.8.8, 8 quatro vezes, 8.8.8.8.8. Nesse caso, a gente faz esse ping, né, que esse é um servidor do Google. Então, a gente consegue, né, o Google, como tem uma alta disponibilidade, é muito provável que ele sempre esteja funcionando. Então, vamos fazer um ping para o servidor do Google. 8.8, já disparando, ó. Agora ele demorou um pouco mais. Você viu que para o 18.1 ele fez em 3 segundos, 3 milissegundos. 1 milissegundo, 2 milissegundos. Já para o servidor do Google ele demorou 10 milissegundos. Então, da onde eu estou fisicamente até onde está o servidor do Google fisicamente, ele demorou de 10 a 11 milissegundos para ir lá e voltar. Tá joia? Isso é muito rápido, 10 milissegundos. Então, eu tenho uma conexão até o servidor do Google. E agora eu quero testar para ver a minha internet se eu consigo um ping, por exemplo, no site da Globo. Globo.com, né? Disparando contra Globo.com. Olha só o que aconteceu. Eu fiz o ping no Globo.com. A minha resposta foi disparando contra Globo.com, aí abriu pochete, e ele me deu um endereço de IP, 186.92.90.12, com 32 bytes de dados. Esse endereço de IP é o endereço de IP do servidor aonde o site da Globo está hospedado. E como é que ele mudou de Globo.com para esse endereço de IP? Turma, o computador ele não entende Globo.com, ele não entende essas informações que são da nossa linguagem humana. O computador é tudo número. Para ser mais exato, é tudo dois números, ou 0 ou 1, que é o código binário, que todo código, toda base binária, tudo na computação é feito com zeros e 1. E na programação em si, de servidores de rede, esses bits, né, esses binários, esses bits 0 ou 1, ele é transformado em decimal para ficar... Foi o primeiro passo para ficar mais visível, né, mais familiar para os olhos humanos. Então, em vez da gente ficar 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, ele mudou para 192, 168 e tal, fez um código ali para a gente poder ficar mais familiarizado em trabalhar com eles. Porém, esses números IPs ainda são complicados para a gente poder trabalhar. Então, eu preciso de nomes, né? O ser humano é mais familiarizado com o nome. Então, o nome é muito mais fácil de eu lembrar do que 186.92.90.12. Imagina lá, a Globo lá, acesse agora o nosso site 186. Ninguém, não ia funcionar. Entendeu? Então nós precisamos o quê? Precisamos de fazer um servidor que ele tenha nome, né? E esse nome seja responsável por um domínio, ok? Então esse domínio é o globo.com. Então meu servidor de nome de domínio. Então domínio name service DNS. Olha que legal. Então, aquela configuração que a gente viu aqui, ó, servidor DNS, vamos ver, o nome de domínio está agora aqui na minha máquina. Lembra do ipconfig? No meu ipconfig, agora eu vou acrescentar um novo complemento. Eu vou dizer para o meu computador que eu quero ver o ipconfig, só que eu vou dar um comando aqui que é um barra, e vou digitar ALL, que é barra AL, ou seja, tudo. Quero ver todas as informações do ipconfig. Então agora, você vê que ele abriu um monte de informação. E lembra que eu falei que a configuração de rede do Windows que ele está usando é que ele vai te dar mais informações? Olha aqui essa placa de rede sem fio, como tem informação.
essa informação aqui, ó, servidor DNS. A gente tem aqui, ó, o servidor DNS da máquina é o mesmo servidor do que o meu gateway padrão, entendeu? Por quê? Porque o meu roteador está sendo o meu servidor DNS. Então, o mesmo equipamento que recebe a minha internet é o mesmo equipamento que faz a conexão, né, PPPoE, faz a autenticação, é o mesmo equipamento que libera o meu Wi-Fi, é o mesmo. A gente está tudo assim. Lá nos primórdios, cada função dessa era desempenhada por um computador específico, porque eles não tinham capacidade computacional para fazer todas as funções. Então a gente tinha um servidor DNS, um servidor para dar o IP, um servidor para fazer um monte de coisa, por isso que era tudo absurdamente caro. Hoje em dia nós temos essa maravilha de ter tudo concentrado num equipamento só. Mas o meu DNS poderia ser outro, poderia ser o DNS do Google, aquele 888. Vou até fazer essa alteração agora para a gente ver, junto com você. Então, vou lá no meu Windows R novamente, vou digitar aquele código. Vamos lá. Vamos abrir aqui novamente nosso CMD, tá? E a gente vamos alterar o nosso DNS. Como que eu altero o nosso DNS? Windows R. Vou digitar o nosso código para abrir as configurações de rede, ncpa.cpr. Vou digitar e vai abrir essa parte de configuração. Vou alterar as minhas configurações. Clico com o botão direito sobre a minha placa que está em uso. Ok. Eu quero fazer as modificações. E aqui eu abro essa parte aqui, ó, propriedades da rede Wi-Fi. Se fosse da minha rede cabeada, ia ser propriedades da internet, que é da rede com cabo. Aqui eu tenho uma lista, ó, essa conexão utiliza os seguintes itens, tem várias coisas aqui. O que me importa agora é o endereço IPv4, então eu quero trabalhar com o protocolo IPv4. Então achei aqui, ó, protocolo IP versão 4. Clico em propriedades para ver o que ela vai me mostrar. Está tudo automático, tá vendo? Nós vamos fazer a alteração somente nos servidores DNS. Cliquei aqui, vou colocar os servidores DNS do Google. Como que eu sei o endereço do servidor DNS do Google? Bem fácil. A gente abre o Google e digita servidores DNS Google. E catapimba, ele já mostra para a gente ali. Então, já fiz essa configuração, já fiz essa alteração. Vamos dar uma olhada agora lá no ipconfig, ipconfig/al. Olha só, que interessante, ele me deu uma resposta diferente agora. Os servidores DNS, servidor de domínio name service, os servidores de nome de domínio, agora é o 88 e o 8844. Capiche? Entendemos? Eu fiz essa alteração. Então agora eu vou fazer o ping para esse servidor. Ping 8.8.8 e eu tenho o ping para ele, ou seja, a minha conexão está funcionando até o meu roteador, está funcionando até o meu servidor DNS, até a internet. E se eu fizer o ping para o site do globo.com, ele também faz o ping para o site do Globo. Então, ou seja, a minha internet está funcionando perfeitamente. Ok? Agora, vocês já se conectaram, às vezes, no computador, né, na internet, viu lá, conectado, mas sem internet? Isso acontece porque em alguma parte desse caminho, a conexão foi interrompida. Então, vamos simular uma interrupção. Aqui. Eu vou alterar no meu computador aqui, lá onde eu botei o DNS, eu vou botar um DNS que não existe, tá? Então, DNS que vai... Errinho aí. Talvez. Não sei. Vamos ver. Fiz a alteração. Então, pessoal, então, turma, vou desativar minha conexão com a internet aqui. Eu tirei também o meu acesso de internet via IPv6 para ficar apenas com IPv4.
E vamos ver o que acontece. Posso ver se ele apareceu ali conectado sem internet. Vou ver se agora eu tenho acesso ao site do UOL. Hum, tá vendo? Parou. Não foi. A solicitação não pode ser encontrada. Vamos tentar acessar o site do Google. Opa, sem internet. Link para dinossaurinho. Ó, por quê? Tá sem internet, turma. Sem internet, por quê? Tá sem internet. Vamos descobrir. Primeira coisa, ip.ig, meu gateway padrão, 92.168.18.1, ping 92.168.18.1. Muita atenção, tá, turma? Porque se você digitar um número errado ou vírgula no lugar do ponto, ele dá erro também. Tá? Para o meu gateway eu tenho ping. Então, meu roteador tá ligado. Vou trocar aqui por vírgula, para vocês verem. Ó. Ele não consegue encontrar, tá vendo? Então tem que ser bem certinho. Então, se eu tenho ping para o meu gateway, como não ping para o 888, eu ping para a internet, vou pingar o servidor. Pingando o servidor. Não tenho ping para o servidor 888. Estranho. Por que será? Vamos descobrir? Vamos descobrir. IP.ig. Que legal. Olha, quando eu pinguei que ele não achou, o que o senhor Windows fez? Lembra que a gente falou que quando o Windows está usando a conexão de rede, ele mostra todas as informações da rede, que ela tem mais informação? Olha só, cadê as informações? Viu? Se eu vier aqui com o ping de novo, 18, ele não está pingando nem o meu roteador mais. O que aconteceu? Agora ele reconectou. Por quê? Não sei se vocês perceberam aqui, turma, ele desconectou o meu Wi-Fi e tentou conectar de novo. O próprio Windows tenta às vezes corrigir. Vamos fazer aqui, ó, aproveitar que ele está conectado, vamos pingar o 88. Ó. Ele está pingando o 88. Beleza? Então eu deveria ter internet. Vamos atualizar. Opa, não tem internet. E se eu pingar o site, aqui no CMD, se vocês colocarem para cima, até para baixo, vocês repetem o comando digitado. Não precisa digitar tudo de novo. Ó, o site da Globo também não abre. Poxa, mas eu estou com ping para o 8.8. Por que não está navegando na internet? Vamos ver lá no ipconfig/all. Agora apareceu conexão. Tá vendo que o meu DNS está meio esquisito? Porque isso não é um servidor DNS. Entendeu? Isso é um IP qualquer aleatório que a gente digitou aí. Então, eu não consigo resolver os nomes em endereço. Como eu não consigo resolver o nome e endereço, o Windows acha que às vezes ele tem internet, quando ele faz um ping para um site na internet ou um endereço IP, ele vai pingar. E quando eu vou digitar o nome, ele não consegue achar, porque o meu DNS está errado. Tá joia? Então, isso pode acontecer por vírus no computador, isso pode acontecer por um roteador mal configurado, ou por ele ter sofrido algum ataque. Então, sempre que você estiver usando um computador ou notebook, que vocês estiverem com esse problema, fiquem atentos para fazer esse teste básico. Tem ping para o seu roteador, tem ping para o DNS, tem ping para um endereço da internet, um endereço escrito. Então, fazendo esses 3 testes, a gente consegue resolver mais uns 30, 40% dos problemas
de conexão da nossa internet. A gente resolveu 35% dos problemas de conexão verificando as conexões dos cabos no computador. Nós resolvemos agora mais a metade, da outra metade do que sobrou, metade agora já foi resolvido fazendo esses testes. Tá? E para corrigir, vamos verificar lá as configurações Windows R, nosso código secreto. Não conta para ninguém, turma, esse código, viu? Só para vocês, exclusivo aqui, nossos alunos especialistas em TI. Clico aqui 2 vezes, propriedades, está vendo que está errado aqui. Vamos alterar. Protocolo IP versão 4, IP versão 4. E eu vou botar aqui agora para automático. Vou deixar o meu roteador me entregar o endereço. Ó, conectado sem internet, tá vendo? Conectado sem internet. Eu estou conectado, mas estou sem acesso à internet. Agora eu tenho internet. Viu? Muito legal, não é mesmo? Renovei o comando, ó, agora está habilitado com o DNS da minha operadora, o DNS do meu roteador. Se eu fizer agora um ping para o Globo.com, voa lá no site da Globo.com. Beleza, turma? Então resolvemos agora esse problema de conexão com a internet. Acessamos o nosso roteador, fizemos a configuração básica para ele com a internet, testamos a nossa conexão com a internet. Nós vamos ter uma aula mais avançada sobre o roteador, mostrando tela a tela, menu a menu, várias opções na próxima aula, que é a aula avançada, tá joia? Essa foi uma aula de introdução básica para quem nunca teve o conhecimento do absoluto zero, poder acessar um roteador e fazer uma configuração. Eu vou botar um complemento fazendo todos esses passos pelo celular, tá joia? Então, vai estar num vídeo separado, aqui mesmo nessa aula, você fazendo todos esses passos de configuração e teste do seu roteador, teste da sua internet, utilizando apenas o seu celular, tá bom? Então não se preocupe se você não tem um computador ou não está com um notebook, não tem um dispositivo com Windows para poder fazer. Vamos fazer isso também com o sistema Android com o celular, tá bom? Então, turma, aguardo vocês no nosso encontro, tá? A data está no nosso grupo, beleza? E vocês podem ver lá a data do encontro de vocês, levem as suas dúvidas, se tiverem alguma sugestão, vai ser um prazer enorme recebê-los e ajudar a cada um de vocês a entender um pouco mais sobre esse mundo de tecnologia. Essa foi a nossa primeira aula de introdução, resolvendo os problemas mais comuns com a internet, e quase todos foram solucionados com esses passo a passo bem simplesinho. O mais importante é que você entenda o que você está fazendo, não simplesmente clicando porque alguém falou para clicar. Tá joia? Então, desejo paz e prosperidade. Fiquem com Deus.